Deixa eu virar aqui rapidinho, pessoal. Alô, você, muito bom dia. Aqui quem fala é Erika Alcântara, diretamente da redação do Jornal Ouvidor. Hoje estamos aqui com a presença do senhor Francisco Silva. Ele veio para fazer uma denúncia a respeito do caso que o vereador Reinaldo incitou aí na segunda-feira sobre possível caso de propina na prefeitura de Santa Isabel, tá? Eu vou virar a câmera aí de novo para o senhor Francisco e ele vai contar a versão dele dos fatos para que você possa entender o que é que está acontecendo ou o que é que aconteceu. E aí é isso, vamos bater um bate-papo sexta-feira de manhã, acompanha com a gente, pessoal. Bom dia, senhor Francisco, muito agradecida por aceitar vir aqui bater um papo com o Jornal Ouvidor. A gente entende que o senhor tem outras ocupações, então poder vir aqui para falar um pouquinho a versão do senhor dos fatos para a gente é importante para esclarecer para o público tudo que aconteceu, tá? Obrigada por vir aqui. Bom dia a todos. Eu que agradeço, acho que o papel de vocês da imprensa é um papel assim, muito importante, principalmente na atual fase que nós estamos querendo passar esse país a limpo. E eu espero, nem tanto por mim, mas pelos meus netos, pelos meus filhos, que eles peguem um país um pouco melhor. E estamos aqui para esclarecer a verdade dos fatos, simplesmente. Como a gente tinha falado nos bastidores, eu queria tratar a questão de forma pontual para a gente ser bastante objetivo, tá? Nós temos algumas questões do que foi falado na segunda-feira pelo vereador Reinaldo que chamaram a atenção e aí a gente vai pontuar cada uma das questões. Depósitos feitos na conta do secretário de Serviços Municipais, Rodrigo Buterbi, foram feitos quantos depósitos no valor de R$4.000 pela empresa Serracom? Olha, nós conseguimos achar em nossos arquivos 2 depósitos. Estranhamente, eu acho que até num ato de sincericídio, o Rodrigo acabou dizendo que foram 3. Então, a gente está tendo dúvida, até porque a gente paga muita coisa, são várias empresas e o caixa financeiro, na verdade, é um só. Então, como também os fatos se deram aí já há um certo tempo, as versões que nós temos é essa. Eu tenho documentos de 2 e o Rodrigo disse que são 3. Certo. A empresa Serracom, o senhor trabalha na empresa Serracom em qual papel? O senhor é dono, proprietário? Quem que é o responsável pela empresa hoje? Como que funciona? A empresa Serracom é uma empresa Eireli. O proprietário, o único proprietário da empresa é meu filho Fábio. Eu atuo como diretor comercial da empresa, porque o Fábio é um rapaz relativamente novo, muito bem formado, só para que fique bem claro, ele tem 2 faculdades, só que ele não tem, quer dizer, ele tem formação para engenharia, para atuar nas obras. Então, para ele não ficar se dividindo, e como, lógico, eu tenho 40 anos de vida pública, eu tenho 25 anos de empresa, eu procuro ajudar meu filho, não custa nada, minhas empresas atuam sem mim, eu costumo brincar. Acho que a empresa funciona melhor sem eu. Se eu for lá, eu vou atrapalhar o pessoal. Anda sozinho. Entendi. Mas assim, em relação à Serracom, particularmente, o senhor pode responder pela empresa tranquilamente? Sim, respondo. Certo. Em relação à empresa Serracom, então, houve um contrato assinado entre a empresa Serracom e a Prefeitura de Santa Isabel para a construção da obra da UBS do Jardim das Acácias, correto? Sim. A licitação foi realizada quando? A licitação, salvo engano, foi em 2017. 2017. Isso em 2017. Certo. E o contrato entre a empresa Serracom e o engenheiro e também secretário de Serviços Municipais de Santa Isabel, o Rodrigo Buterbi, foi assinado quando? Em 2018. Então a empresa já prestava serviço para o município em execução. E contratou o secretário Rodrigo para trabalhar. Alguma das obras feitas pela Serracom foi feita dentro do município de Santa Isabel? Como assim? Algumas das obras em que o Rodrigo atuou como funcionário da empresa foi feito dentro do município? Não, o Rodrigo nunca atuou em obra nenhuma. Eu desafio ele a provar que ele sequer tenha feito um orçamento. Ele falou, mas falar até papagaio fala. Eu quero que ele traga provas. Eu tenho nossos computadores e já disse
na primeira denúncia. E volto a dizer, eu libero meus telefones para quem quiser fazer vistoria, para ver que as conversas que eu tenho gravadas foram reais. Eu libero meu sigilo telefônico para provar que as ligações do Rodrigo fala que eu conheci ele como um amigo comum. Eu desconheço esse amigo, não foi essa a verdade dos fatos. Está aí meu telefone para ver se eu fiz alguma vez inicialmente ligação para ele. E o meu computador, quem faz os orçamentos da empresa sou eu, unicamente. Toda a minha equipe técnica, todos os meus funcionários sabem disso. E se o Rodrigo não sabe, eu vou dar uma dica para ele. O computador, para quem eu não sou expert em informática, mas ele fica ali quando o arquivo foi criado e diga qual computador, o IP, eu acho que é o nome que chama, né, o computador que foi gerado aquele arquivo. Então eu provo, todos os meus orçamentos foram feitos na empresa. E até porque eu não preciso dele. Eu tenho um corpo técnico cheio de engenheiros lá, para que eu preciso dele? Ele falou que a gente não sabia fazer obra. Ele se acha mais engenheiro que os demais? Ele está até ferindo a ética profissional. O Fábio é o dono da empresa e é habilitado para fazer asfalto, obra de infraestrutura. Temos outros vários engenheiros com muita experiência para trabalhar nessa e em outras áreas. O contrato que ele assinou com a empresa existiu. O contrato existe. Sim, tanto Sim. que ele confirmou. Curiosamente, ele, pelo contrário, ele aumentou o crime. Ele falou que ainda tem mais outro, com outra empresa que eu não sabia, eu desconhecia. São Como duas assim? empresas que ele disse que tem um contrato com uma outra empresa. Que ele também presta esses serviços. Tá. E aí existe o contrato. No contrato, ele diz, o contrato, eu estou falando a questão do documento, nesse caso não a versão do Rodrigo, né? O contrato diz que ele teria que prestar o serviço segunda, quarta e sexta, das 14 até as 16 horas. Isso também nunca foi cumprido? Nunca, jamais. Ele nunca prestou serviço algum para a empresa? Jamais. Por que a empresa fez o depósito no valor de R$4.000 duas vezes para ele? A empresa fez, e hoje vocês vão acabar me entendendo. Na época eu estava até a obras, eu não vou precisar percentuais, porque eu vou ser, vou cometer uma inverdade. Mas ela estava ainda em fase meio que inicial. Se eu não faço isso, você imagina, quando eu parei de fazer, e eu volto a dizer, eu estou falando em cima de documentos. Eu comecei, a partir do momento, depois que eu parei de fazer, a minha empresa, que nunca teve nenhuma notificação deles, começou a receber notificação direto. Foram 4 multas, diferente do que o Guilherme falou que foram 3, foram 4 multas. 4 multas? 4 multas que eu tomei seguidamente. A prefeitura parece que parou só para pegar a minha empresa. Então você imagina se isso foi agora, final da obra já. Você imagina se no começo eu acabo me recusando a fazer. Eu não teria nem concluído, essa OBS não teria saído do chão. Infelizmente tem pessoas que se aproveitam do cargo para exercer um favorecimento pessoal. Então quando o senhor parou de pagar os R$4.000, o senhor começou a receber multas. Multa. Pra você ter uma ideia, eles chegaram ao absurdo. E isso, volto a te dizer, eu estou aqui, olha, eu vou deixar com vocês, para que vocês tenham os documentos. Eu não falo, o Rodrigo ele criou uma história, eu estou falando história, não história. Na entrevista coletiva dele chegou a ser patética. Ele, em resumo, ele disse o seguinte: não sei quem, não sei que dia, foi não sei aonde, fazer não sei o quê. Porque ele não provou nada. Que documento ele trouxe? Nenhum. Aí ele fala o nome da empresa, não posso falar. O nome de um lugar que ele prestou serviço, não posso falar. Que segredo é esse? Eu falei e desafio novamente ele. Fale, Rodrigo. Seja claro, sabe? Eu fiquei sabendo, soltaram uns documentos apócrifos. Tudo aquilo que não tem assinatura, para mim é covarde. Eu estou dando minha cara aqui, eu estou assinando e eu respondo por aquilo que eu falo. Sim. Quem fala para mim sem se identificar é covarde, porque não tem a coragem de ir lá responder na justiça e provar. Onde falam, eu já fiz uma denúncia dessa, realmente fiz e farei com todos corruptos. Quem quiser tomar dinheiro meu em cima de cargo público vai responder na justiça. E tanto é verdade que essa denúncia eu fiz
Eles esqueceram de dizer que o promotor acatou e o prefeito está respondendo por isso. Como o Rodrigo vai responder. Entendeu? Aí querem jogar. O senhor fez a denúncia no Ministério Público em relação a essa ocorrência, a ocorrência da cobrança de uma propina oficializada, seria? Porque na verdade a história, como eu relatei na denúncia, e também está aqui a denúncia para depois vocês averiguarem tudo que eu estou falando, ela começa, primeiro pediram o celular, depois foi Eu tenho uma lista aqui de tinta, latas de cerveja e celular. Isso. Entendeu? Aí depois por último veio esse contrato. Só que chega um momento que você fala e volta a te dizer, estou aqui dando minha cara para bater. Quem quiser fiscalizar meu contrato, fique à vontade. Eu nunca fui beneficiado em nada. Eu prestei um serviço, repare que em nenhum momento eles falam da qualidade da obra que eu fiz. Usei material de qualidade, fiz meu serviço, como a lei manda, e somente tive esse início, cedi um pouco, porque eu sabia que essa perseguição ia vir. E o pior situação, o pior bandido é aquele que tem carteirinha para usar a favor dele, se esconde. E voltando lá no que eu não encerrei, eles chegaram ao ponto de querer discutir o acordo rejunte. Disseram que a prefeita foi na UBS e achou que aquela acordo rejunte não estava boa. Como que pode uma coisa dessa? Ela acha que ela está fazendo a casa dela, que ela manda desse ponto na cidade, e isso, volta a dizer, eu tenho no papel, não estou falando eu aqui, Francisco, tudo que eu falar, vocês podem cobrar de mim que está aqui no papel. O senhor consegue comprovar com documentação? Exato. Qual foi a data em que o senhor protocolou no Ministério Público a denúncia? Olha, salvo engano, foi entre final de maio e começo de junho. Certo. E a rescisão do contrato da Serracom com a prefeitura se deu quando? Eu acho que foi em junho. Eu lembro que faltava acho que 3 dias para encerrar o contrato. Nossa, faltava bem pouco. Muito pouco. E quero aqui só lembrar que, nas palavras do próprio Rodrigo, nós tínhamos executado 98% da obra e só não concluímos a obra porque faltava fazer o sistema que a gente chama de SPDA, que é proteção de descarga atmosférica, o para-raios. Certo. Que, para fazer isso, volto a dizer, está aqui os requerimentos. Nós temos mais de um ano pedindo esses projetos e a prefeitura, mesmo tendo diversos arquitetos, diversos engenheiros, não conseguiu fazer. Eu fiquei sabendo que eles contrataram um profissional de fora para fazer e mesmo assim o projeto que eles fizeram não se comunica com a planilha orçamentária. Então eu tenho quantitativos na planilha orçamentária para cumprir. Eu só vou receber por aqueles quantitativos. Então, logicamente, o projeto tem que estar batendo. Você concorda? Eu não posso ter 4 unidades de item aqui e 2 na planilha. Não dá para me executar, a conta não fecha. E por mais estranho e absurdo que possa parecer, volto a dizer, documentado. Quando eu questionei isso, a Secretaria de Planejamento simplesmente me respondeu, então aponte onde estão os defeitos. Gente, eu não estou aqui para ser professor de ninguém. A obrigação da prefeitura é fazer correto. Eles tiveram mais de um ano para fazer isso. E se contratar alguém de fora, pior ainda. Se pagaram por esse profissional, ele teria que fazer um projeto de acordo. Essa obra, desde o início, começou errada. Tanto que tiveram 2 aditivos contratuais. Quando você fala aditivo, o aditivo é a exceção, não é a regra. O Tribunal de Contas fala muito disso. Ele penaliza muito a prefeitura. Por quê? Por causa dessa questão de fazer feito e depois ficar fazendo aditivo. Esse não é o correto. Para você ter uma ideia do absurdo desse projeto, eles chegaram ao ponto que a planilha contemplava as portas, mas não contemplava os batentes. E eu te provo, mais uma vez, está aqui os documentos para quem quiser ver. Eu notifiquei eles que eu falei, gente, eu vou entregar as portas aí na Secretaria de Serviços Urbanos. O Rodrigo ainda, mas por que você vai fazer isso? Eu falei, porque eu não tenho batente, como é que eu vou assentar a porta sem batente? Eu vou chumbar a porta na parede? E entreguei.
Tem o recibo, comprovante que eu entreguei lá. Entregou tudo. Entreguei. Aí depois que eles fizeram aditivo para colocar batente. Como que você, profissional de engenharia, faz um projeto, uma planilha sem o batente da porta? É complicado. Só retomando um pouco mais, a questão do celular, das latas de tinta e das latas de cerveja foram exigidos que o senhor desse, ou que o secretário Rodrigo Buterbi disse que é comum pedir doações aos empresários para fazer uma comemoração de final de ano entre os servidores municipais, né? E inclusive ele acrescentou, ele disse que o senhor esqueceu que o senhor fez uma doação inclusive de um micro-ondas, né? Celular, lata de tinta e as latas de cerveja foram todas exigências, cobranças ou foram doações para a comemoração de final de ano? Você tocou num assunto interessante. Na verdade eu não esqueci do micro-ondas. O micro-ondas sim foi uma doação. O micro-ondas foi? O micro-ondas foi. Uhum. As demais coisas, eu vou usar uma palavra que para mim é que define melhor. Eu me senti coagido a fornecer. Porque você sabe que o fiscal é aquele cara que ele pode criar problemas na obra como criaram. Eu volto a dizer, tá aí, 4 notificações, 4 multas, que eu não tenho culpa nenhuma. E vou provar na justiça. Volto a dizer, eu não seria inconsequente de ir lá provocar o Ministério Público se eu não tivesse provas do que eu estou falando. Como também não seria inconsequente provocar o Judiciário, em quem eu acredito, que vai mostrar que essas multas aí foram absurdas. Vocês mesmo viram na entrevista coletiva, o Guilherme falou em trabalho infantil, 2 crianças de 4, 6 anos, 8 anos, trabalhando na construção civil, gente. Tem a dó. Isso beira o ridículo, é patético. Qualquer ser humano com mínimo de QI vai entender que isso não existe em lugar nenhum do mundo. Eu sou avô, jamais eu ia permitir uma coisa dessa. Entendeu? Meus funcionários são registrados, recebem todo o direito do mundo e eles estão ali para depor a meu favor se precisar. Entendeu? Tanto que eles contam parte da história. Ninguém contou que o Conselho Tutelar foi lá e não fez nada. O Conselho Tutelar falou que ia arquivar a denúncia. Por quê? Pelo absurdo da denúncia. Uma criança não tem força para isso, gente. Não existe essa questão. Aí, tanto você vê que no final, eles mudam a penalização e retiram essa parte. E vou te dar mais um quesito que também eles omitiram. Por que as pessoas estavam acessando a OBS? Existe uma coisa que se chama tapume. É uma obrigatoriedade, tem a NR18, obriga. O tapume para que é? Para a segurança interna dos operários da obra e para a externa, para que as pessoas não atentem. Existia um tapume inicial que não cobria a área toda. Você repare que nossa empresa é tão mal como eles criticam, como ruim, que nós mesmo não recebendo pela área toda, nós, para que não houvesse acidente com a população, graças a Deus, nós temos um índice, nos últimos 5 anos não tivemos sequer um acidente. Acidente com vítima fatal nunca tivemos em nenhuma obra nossa, porque a gente zela pela segurança das obras. Nós fizemos tapume mesmo sem receber. Ocorre que esse tapume foi previsto para 8 meses de obra. Não sei se você conhece o madeirite. Madeirite é uma folha de madeira muito fina. Mas a gente teve na obra, nós do jornal, né, para acompanhar, porque os moradores haviam chamado, e na ocasião que nós fomos, havia um tapume, mas parece uma telha de metal. Isso. Não era tapume, né? Na verdade, o que acontece? Por opção nossa, da empresa, apresentação visual, a gente não utiliza normalmente o madeirite. A gente utiliza essas telhas, que são telhas próprias nossas, que a gente pinta na cor da empresa e faz o fechamento, que é até mais seguro. Só que, pela lei, nós não somos obrigados a manter isso ad eterno. O tapume tem uma durabilidade aí, média de 6, 8 meses, que a madeira vai se despedaçar. Exposto a intempéries, ela não vai suportar. Fato. Quando fizeram o aditivo, nós explicamos isso para o senhor Rodrigo, para o senhor Guilherme. Eles simplesmente disseram, não tem dinheiro para fazer, fica assim.
E tanto é fato que a obra esteve aberta o tempo todo, e em nenhum momento eles notificaram ou multaram a gente por isso. Então eles sabiam dessa realidade. Então tem aqui também um requerimento que você vai ver, que nós alertamos eles para colocar um vigia da prefeitura, que a prefeitura tem funcionário para isso. E o vigia não foi disponibilizado? Jamais. Até porque, você veja, mais um detalhe, nós tocamos aquela obra o tempo todo, não existe extensão da rede de água, não existe a extensão de rede de energia elétrica. Esse projeto, quando nós construímos a quadra, que isso foi final de 2016, início de 2017, já falavam desse projeto da UBS. Então, nada impediria, se a equipe técnica da prefeitura fosse competente, de lá atrás ter pedido essa extensão de rede. Não existe extensão de água e esgoto lá? Nossa empresa improvisou, pedimos, pagamos para pegar energia cedida gentilmente emprestada por um morador. Nossa empresa foi roubada por 3 vezes os nossos cabos, que a gente teve que passar para pegar essa extensão de energia. Nós verificamos que houve 3 casos de furto, né? 3 de materiais da obra. Mas nós tivemos mais 2 ou 3 nossos, de material nosso. De vocês? Nosso. Uau! Esse cabo nosso, que é um cabo caro, que a gente passava, acho que dava quase 100 metros de cabo até onde a gente prestava energia. E o pessoal era colocar lá, o pessoal roubava. Você imagina, um lugar aqui, deserto, e na escuridão, sim, quem pode garantir o quê? É difícil, foi tudo mau planejamento da prefeitura. Se tivesse um tapume lá, já inibiria. entendi. Porque enquanto a gente estava na obra ainda, a gente até deixou um vigia lá para tomar conta. Só que quando houve esses outros furtos, também volto a te dizer, é interessante ver como a pessoa fala parte da história, não quer contar o fato 100%. Quando houve esses últimos, a empresa tinha já requerido e informado a prefeitura que a obra estava paralisada. Por quê? Porque a gente estava aguardando a resposta deles para um pedido de reequilíbrio econômico. Você imagina o seguinte, uma obra de 2017, que era para ter terminado em 2017, terminou em 2019, não precisa ser PhD em economia para saber que o custo aumenta. Sim, que tem uma diferença de custo de material, você fala. Exato. E nós provamos, e mesmo assim eles negaram. Se isso não é ato perseguitório, eu já não sei mais o que falar. Entendeu? A gente estava aguardando isso, a gente estava aguardando o projeto da SPDA, porque inclusive no relatório, quando eles decidiram, eles falaram, não tem funcionário na obra. Não tem porque não tem serviço. Você veja o absurdo. A empresa abandonou a obra? Jamais. A empresa nunca abandonou a obra? Nós sempre posicionamos a prefeitura. Nós estávamos aguardando o projeto da SPDA para terminar o serviço. E você veja a truculência dos atos da prefeitura, foi tamanho que eles mandaram o aviso de rescisão do contrato, publicaram isso no Diário Oficial, e aí abriram o prazo nosso contraditório para a defesa. Quando, na verdade, a lei fala o contrário, você tem que primeiro abrir o prazo contraditório. Porque como que você pode publicar uma punição e depois ter que reverter? E se eu provo que eu estava certo? Sim. Entendeu? E o senhor Guilherme... O senhor não teve o direito ao contraditório. Porque quando eles me abriram o prazo contraditório, a decisão já estava tomada. Inclusive, o senhor Guilherme, e isso está provado, ele vai responder por isso. Ele esteve lá, publicaram num dia, foram lá, deslocaram um funcionário da prefeitura para ir lá até Itapecerica da Serra, na sede do escritório nosso, mandar essa notificação de rescisão, e no outro dia, coincidentemente, volto a dizer, tem os papéis para provar, chegou a cobertura lá da creche, da UBS, e o pessoal foi lá para instalar. Como eu estou dentro dos 10 dias, que é o meu direito no contraditório, eu entendo legalmente que não está encerrado. Se você está no prazo, não transitou em julgado essa decisão, concorda? Aí ele foi lá e queria impedir os funcionários nossos de trabalhar, mandou e-mail, mandou carta, só faltou chamar a polícia lá para impedir nós. Porque já havia, segundo ele, rescindido o contrato. Na visão ignorante dele, sim. Só que legalmente não era, estava no meu prazo de recurso. Entendi. Não tem sentido essas coisas. E outra, eu penso o seguinte, você como servidor público,
o que você tem que ver, o interesse público. O que era melhor, mesmo que tivesse, vamos esquecer todas essas coisas, que o prazo contratual tivesse vencido ou que tivesse corrido mesmo, essa rescisão, o que é melhor? É ter o prédio pronto ou largar o prédio como está hoje lá, vandalizando? Quanto você acha que não deu de prejuízo esses roubos? E eu vou te perguntar mais uma coisa. Seu Rodrigo, seu Guilherme, que se estiverem me ouvindo, respondam. Se o prédio tivesse energizado, teria tido esse roubo? Como que o ladrão ia roubar um cabo energizado? Então, se a prefeitura tivesse tomado as atitudes dela, não teriam roubado, feito as coisas que fizeram. O senhor acredita, então, que a responsabilidade também do furto é um tanto quanto da prefeitura, da gestão da prefeitura? Total. Tanto que houve, e mais uma vez vou frisar, não é o Francisco falando, tem um documento. Houve um roubo desse na quadra também e a prefeitura nos reembolsou, porque ela viu que a responsabilidade é dela. Enquanto a obra está ali paralisada, nós não podemos ser responsáveis. Até porque a obra está até sem tapume, está totalmente vulnerável. Como é que nós vamos ter responsabilidade sobre uma obra dessa situação? Entendi. Senhor Francisco, eu vou fazer algumas outras questões em relação, em cima mais ou menos do que o senhor falou, e em cima do que foi dito também no ao vivo com o secretário e com o Guilherme, né? O arquiteto Guilherme, né? A obra da UBS, o senhor foi contratado em 2017, né? Em 2017 iniciou a obra, em 2018 começou o contrato com o Rodrigo, né? O senhor aceitou, foi uma exigência do Rodrigo ser contratado? Ele exigiu, eu exijo ser contratado. Porque o senhor está dizendo o seguinte, e a grande denúncia também tem a ver com isso, né? O senhor está dizendo que contratou ele para não ter problema. Quando o senhor parou de pagar, aí o senhor passou a ter problema na obra, né? O Rodrigo exigiu ser contratado? Foi uma exigência dele? Usar o termo exigir, eu não vou ser leviano dizer que ele colocou a palavra exigência. Mas se é de concordar comigo, você tenta, eu vou te colocar um exemplo prático. Vamos dizer que o jornal de vocês vivesse exclusivamente de verba pública. Uhum. E vem o político e chega para vocês e pede uma determinada matéria, um determinado favorecimento. Fica difícil para você dizer não. Ele vinha falando desse contrato há muito tempo. Muitas vezes ele falou. Certo. Então você entende que a pessoa está te colocando na situação, é melhor você ser do meu lado do que contra mim. Uhum. Entendeu? E você, eu volto a te dizer, a gente como empreiteiro é a parte mais fraca da corda. Porque se ele segura uma medição, eu tenho problemas, eu tenho meus fornecedores, tenho meus funcionários para pagar. Qualquer coisa que ele faça, como fez. Ele me deu 4 multas. Eu estou aí, agora tendo que me defender na justiça. Eu estou até dizendo para o pessoal, falei, dá trabalho você denunciar. Eu estou tendo que responder à justiça, estou tendo que pagar advogado, estou tendo que dar uma atenção para vocês da imprensa, porque senão fica só a versão dele, aí fica fácil, ele pousa de vítima. Só que foi uma vítima que pôs dinheiro no bolso. Entendi. Não é tão vítima assim, né? Entendi. Em relação à obra, né, eu fiz várias anotações, por isso eu estou aqui indo e voltando em algumas questões, né? Se a contratação do Rodrigo, a gente pode, o senhor disse que é uma contratação que o senhor entende como uma propina legalizada, seria isso? Sim. Certo. Se ele não prestou nenhum serviço, se ele não prestou nenhum serviço, a propina legalizada é uma corrupção, existem 2 termos, né, legais aí, assim, eu não sou expert, né, em direito, mas assim, existem 2 termos legais, que é a corrupção ativa e a corrupção passiva. O Rodrigo, para receber a propina, ele estaria cometendo a passiva, e o senhor pagando estaria cometendo a corrupção ativa, né? E aí, assim, ao fazer a denúncia no Ministério Público, o senhor teme ser penalizado por cometer corrupção ativa? Não, sinceramente não. Sabe por quê?
Porque eu volto a dizer, eu não tive favorecimento nenhum. O senhor não teve favorecimento? Se falasse, não, ele mediu alguma coisa a mais, ele pagou por um serviço que não fez, não. Eu estou, assim, aberto a quem quiser fiscalizar minha obra, pode ir lá, pode jogar uma comissão de engenheiros, pode olhar, todos os papéis são públicos. Eu nunca tive favorecimento nenhum. A única intenção minha foi não me ver sendo perseguido como eu fui. Volto a dizer, foi parar de pagar, os problemas surgiram. Aí você repare bem, os problemas surgiram depois de coisa de 70% da obra pronta. Desculpa, eu estou com 40 anos de mercado. Quando a empresa para dar problema, ela dá problema desde o início. Inclusive teve um senhor vereador, eu vou perdoar ele, talvez ele não tenha formação técnica, talvez ele nem saiba o sentido da palavra truculento, que mencionou sem me conhecer que eu sou uma pessoa truculenta e que eu sou maldosa. E desculpa, senhor vereador, como o senhor não está no exercício do cargo, o senhor não tem imunidade, o senhor vai responder judicialmente por isso. Eu não sou maldoso, até porque eu não teria 40 anos de mercado e 25 de empresa se eu fosse uma pessoa maldosa ou truculenta. Eu sou profissional, eu estou aqui para trabalhar, não para ser explorado por pessoas que querem se usar do cargo para se prevalecer financeiramente. Do cargo, né? Então, assim, o senhor pagou para não ter esses problemas que o senhor diz que teve depois que parou de pagar. Porque isso custa caro, volto a dizer. Se envolve advogado, e se envolve. Eu estou com mais de 200 mil ali para receber ainda da prefeitura. Entendi. Aí, veja, Érica, o absurdo. Estão querendo me postar de lobo mal. Gente, eu entreguei a obra. E você quer saber mais? Teve um tempo atrás, salvo engano, foi no comecinho desse ano, que a gente estava discutindo, pressionando o Guilherme para poder acelerar as coisas, para a gente terminar essa obra logo, porque nós estamos aí. Terminamos sem receber. Terminamos porque a minha preocupação com o nosso nome. Para mim, meu pai me ensinou uma coisa: o maior patrimônio que a gente tem na vida é o nome. Preserva ele, cuida dele. E esteja sempre certo para falar de igual para igual. Pode vir o presidente da República aqui, pode vir quem for. Eu vou falar olhando nos olhos, vou falar de igual para igual. Guilherme, só um minutinho. O Guilherme, quando a gente pressionou ele para terminar, sabe o que ele falou? Ele falou, essa obra nem vai ser inaugurada agora, porque a gente não tem funcionário, não tem dinheiro para mobiliar. Essa obra vai ser inaugurada só o ano que vem, que é a eleição. Gente, o morador que está lá e precisa da assistência à saúde. Ainda mais a gente sabe, a saúde no Brasil todo é um problema. É muita irresponsabilidade você fazer isso, querer fazer média para a saúde. E vou te destacar, tá? Estou falando olhando aqui nos seus olhos, olhando aqui na lente. Falaram que a denúncia política, não sou sequer filiado a partido político nenhum, não sou militante de partido nenhum e nunca fui, nem nunca vou ser candidato. Gravem bem isso, se um dia vocês virem eu como candidato, pode usar isso contra mim e me processar. Não sou político, eu sou empresário. Eu gero emprego e gero receita. É isso que eu sei fazer, somente. Né? Nós já tínhamos quase 1 ano e meio de obra. Se 1 ano e meio de obra, você nunca viu uma criança na obra, mas você acha que no finalzinho da obra eu vou colocar uma criança para trabalhar? Pô, é menosprezar a inteligência alheia, né? Desculpa, o Guilherme e o Rodrigo, eles estão me decepcionando, eles são muito ruins de raciocínio, não sabem nem criar uma história, gente. Está comigo. Ele acabou se confessando. Eu acho que ele devia ter seguido a orientação do advogado dele e não falado nada. Então, só voltando na Serracom, o que aconteceu? O Fábio chegou um momento, se ele pegasse um cargo de chefia ou diretoria dentro das minhas empresas, todo mundo ia dizer, eu entendo ele, ia dizer, é o filho do dono. Certo. Ele tinha estrutura, ele tem faculdade, ele tem conhecimento, competência, é um menino muito competente, me orgulho dele. E o Fábio não está nem acostumado a lidar com certo tipo de gente. O Rodrigo também falou que é meu amigo, desconheço, nunca tive amizade com ele, nunca visitei a casa dele, nem quero, nunca ele visitou minha casa. Eu acho até porque a relação nossa tem que ser profissional. Ele me respeita como profissional, eu respeito ele como profissional. Acabou. Não existe amizade ali no local de serviço. E o Fábio achou por bem montar a empresinha dele. E eu dei um bom apoio. Eu acho que ele tem... meus filhos, pra você ter ideia, desde pequeno,
Eu falei para eles, registrei eles e falei, ó, agora você tem um salário, viva com esse salário. Se você estourar o cheque especial, se você fizer qualquer besteira, você assuma isso. Mentira. Que a gente é pai, eu sempre falava para a gerente, se estourar você me avisa que eu vou cobrir. Mas para eles eu dava esse recado, que é para eles terem responsabilidade. Certo. E o Fábio me surpreende nessa parte. Que ele veio aqui, tocou a obra sozinho, não pedia nada, ele mesmo renegociava as coisas, ele mesmo corria atrás do material. E a obra, na qualidade, não tem o que discutir. Tanto que aqueles que nos perseguem, aqueles que querem tirar a nossa credibilidade, que eu não preciso ter credibilidade, quem cometeu o crime foi eles respondam pelo crime deles. É muito feio você querer desviar o foco e querer jogar a culpa acima de mim. Responda a eles. Se eu tiver cometido algum crime, Rodrigo, me denuncie. Faça isso que eu me defendo, não tem problema não. Eu não me escondo atrás de panfletinhos, não. Sou muito homem para isso. Entendeu? Então, por isso que o Fábio criou a dele. Se ele fica comigo, ele ia ser sempre o filho do dono. E fez a dele e toca a firma dele. Beleza. Eu só dou esse apoio porque, lógico, lidar com órgão público é difícil. A lei é complexa. Você às vezes tem que brigar esse negócio de recurso. Você às vezes tem que brigar na justiça por causa de dinheiro que você não recebe. A lei, infelizmente, favorece muito o órgão público. Você imagina, eles dão 90 dias para atrasar. Você pegar 90 dias para atrasar, normalmente o contrato dá mais 30 para pagar, são 120 dias. Se você não tiver um fôlego, um caixa muito bom, você não aguenta. Então é diferente, o pessoal fala, por que custa mais caro trabalhar com o órgão público? Lógico, dá trabalho aí, ó, o trabalho que eu estou tendo. Eu estou tomando o seu tempo, nós estamos perdendo entre aspas, porque o tempo esclarecendo as questões, né? Falando em questão de crime, a gente verificou que teve 3 boletins de ocorrência na obra da UBS lá do Jardim das Acácias, um registrado no dia 10 de abril, outro no dia 26 de abril, outro no dia 16 de maio. O Guilherme disse na coletiva que a garantia, se ela existisse, poderia inclusive inibir esses furtos. O que o senhor pode falar sobre essa questão? O Guilherme é mal informado, gente. Ele é mau arquiteto e eu ouvi dizer que ele está estudando para direito e vai ser um mau advogado também. A garantia não é para furto, a garantia é para construção. Entendeu? A garantia é para multas. Se tiver alguma multa no contrato, vai ter. A garantia de preservação do local, ou é da empresa quando a empresa está trabalhando, ou é deles. Você vê que o que eles falam não se escreve. O Guilherme mesmo falou, quem tem a certeza se foi de dia ou foi à noite? Embora eu particularmente acho o seguinte, não sou expert em furto, nunca furtei nada na minha vida. Mas eu acho que se o ladrão for fazer, ele vai fazer à noite que é mais fácil, ninguém vê. Se ele for lá durante o dia, alguém vai ver. A gente estranhou, porque no dia 16 de maio, o boletim de ocorrência foi registrado às 11 horas da manhã. Porque detectaram o furto às 11 horas, entendeu? Mas não tinha gente trabalhando? O quê? Às 11? Não sei. Não, às 11 que eles foram registrar. Mas o furto ocorreu durante um dia para o outro, entendeu? Mas já não tinha gente trabalhando lá? Não sei, aí eu não sei precisar. Porque nós tivemos uma paralisação que foi por falta de pagamento e nós tivemos as outras paralisações que é por falta dos projetos. Então, se eu te falar as datas, eu vou ser leviano. Mas deixa eu só te destacar uma questão desse ponto aqui, que é interessante. O senhor Guilherme, ele leu uma cláusula aqui do contrato. É triste, né? Você tem que falar isso. Mas eu vou ter que falar para o Guilherme fazer um cursinho para interpretação de palavras. Tá muito fraquinho de vocabulário, de leitura. Ele leu o item 6.8. A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços fornecidos era contratada. E ele usou esse item do contrato para justificar que eu era responsável pelo canteiro de obras, pelo local das obras, pelos furtos. Será que o Guilherme não sabe o que é qualidade? Isso aqui tem que dizer qual a qualidade dos materiais. Eu não estou usando material terceiro, material sem vergonha, gente. Como que um cidadão desse, formado, me decepciona? Sinceramente, me decepciona. Como é que ele fala uma besteira dessa? Está mal preparado, né? Deixa eu perguntar para o senhor, agora, em relação, quem trouxe à tona numa coletiva, né, a questão de uma denúncia que o senhor fez, aparentemente o senhor fez em junho. Foi. Junho. No final de maio, começo de junho. Junho, né?
O senhor fez a denúncia no Ministério Público em junho. A denúncia explodiu na segunda-feira com uma coletiva de imprensa do vereador Reinaldo. A denúncia em particular é uma questão feita pelo senhor ou é uma questão política feita pelo vereador Reinaldo Nunes? Não, né? a denúncia quem fez, quem assinou foi eu. Volto a dizer, não sou político. O que aconteceu foi o seguinte... Qual que é o papel do vereador aí nessa denúncia? Exato. É até bom a gente esclarecer bem isso. O que aconteceu? Quando eu fiz a denúncia ali, e eu vi passar o tempo, e lógico, eu entendo, o promotor não está aqui só para julgar o que eu falo. Inclusive, é um calhamaço assim de umas 500 folhas. A denúncia não é uma denunciazinha para dar uma leitura de 10, 15 minutos. Então, ele tem as obrigações dele, tem as audiências que ele tem que dar apoio, ele tem o trabalho dele. Só que eu vi que estava ali passado um certo espaço de tempo, e Santa Isabel é um município pequeno. Isso acaba... A questão da obra, foram diversas pessoas que ficaram me ligando, perguntando o que está acontecendo, e eu, num primeiro momento, resolvi ficar calado. Só que aí veio uma preocupação minha com a questão seguinte: quando você lida com certos tipos de situações, você tem que tomar cuidado, você não sabe até onde vai. Eu, inclusive, costumo dizer em situações assim, que às vezes a gente está diante de um rabo de elefante. Você vai puxar e vai sair um elefante. Por quê? Só o promotor, a polícia que tem esse poder investigatório pode descobrir até onde vai, porque eu não sei. De repente, eu estou falando do meu caso. Pode ser que tenha outros empresários aí com medo dessas retaliações, de ficar tomando multa, e até às vezes não tem um corpo jurídico para defender o que não faz. Então, até certo momento, eu comecei a tomar até um cuidado pela minha segurança. Porque eu não sei com quem eu estou lidando. Os caras têm poder. Não sei quantos são. Entendeu? Eu fiz lá na denúncia todos aqueles que assinaram os documentos que me prejudicaram. Para mim, eu entendo que no mínimo você está sendo cúmplice. Você está sendo conivente com aquela situação errada. Então, o que eu pensei? Eu falei, vou me inteirar. Como eu disse para você, não é todo o pessoal que eu estou atendendo, entendeu? Aqueles que eu conheço, que eu sinto credibilidade, estou atendendo. Volto, falei para você em off aqui, eu todo fim de semana eu vou lá na banca, pego o jornalzinho de vocês e leio. Eu acho que a imprensa tem esse papel, ser imparcial. Relata os fatos, cada um julga aquilo que quiser. Então eu comecei a ficar temendo pela minha segurança, não sei até onde esse pessoal pode ir, eles já sabiam que eu tinha feito a denúncia. Então eu me informei na cidade. Eu descobri o vereador Reinaldo, né, que era o que parecia ser de oposição, que estava ali batendo e tudo. Eu falei, gente, é uma pessoa que pelo menos eu posso confiar e deixar ali a denúncia e falar, ó, se acontecer alguma coisa comigo, não vem com essa que foi um simples assalto, foi um acidente. Não, vamos investigar primeiro, que tem pessoas interessadas em que eu não dê meu depoimento. Por sinal, lá em Itaquá, quando eu denunciei esse prefeito, eu bato palmas, que o promotor de lá, a primeira coisa que ele fez, ele pediu para o juiz já me interrogar. Porque ele falou para mim, ele falou, olha, se o senhor se sentir ameaçado, se o senhor sentir alguma coisa, o senhor me fala que eu dou proteção policial para o senhor. E eu achei interessante, ele chamou todas as testemunhas já antes de ofertar a denúncia, que era para poder ficar lá nosso depoimento, o bandido não escapar. E eu bato palmas, é isso a função mesmo, tem que pegar, quem está errado vai responder pelos seus erros. Então eu procurei o vereador. Para quê? Para que alguém mais tivesse acesso a esses documentos. Falar, pelo menos está ali sabendo, está ali e tem conhecimento do documento. Entendeu? Então, não houve nada político. Conheci o vereador agora, no dia que eu fui lá. Volto a dizer, está aqui meu celular. Quebre o sigilo telefônico, veja se tem ligação dele, se temos alguma coisa. Não temos, estou bem tranquilo quanto a isso. Não conheço, não sou aqui da cidade. Vim aqui a primeira vez, ganhei essas duas concorrências. Vou dizer aqui publicamente, Rodrigo, Guilherme, vocês não precisavam nem suspender minha empresa, fazer todo esse teatro. Eu não quero mais, enquanto tiver gente como vocês na prefeitura, eu não quero mais participar de licitação. Não estou acostumado a lidar com esse tipo de gente. Sou profissional e quero que me respeitem como profissional. Então foi somente por isso que eu falei com o vereador. Entendi. Só essa questão. Aí daí para frente, tanto você vê, não estive presente na coletiva dele. Para a denúncia,
Não sou político, não quero politizar. Eu quero que seja apurado. Volto a dizer, está aqui os documentos, está igual os documentos no MP. Qualquer momento precisarem me chamar, falar, olha, deixa eu ver seu celular, deixa eu ver a conta telefônica, o seu sigilo telefônico, deixa eu ver sua conta bancária. Fiquem à vontade, eu não tenho o que esconder. A todo momento, estou aqui, do jeito que você me chamou, e se eu ver que for imparcial, profissional, sério, eu vou responder. Eu acho bom que se esclareça, a população saber quem é quem. E tanto que eu não fiz em ano político, nem quero saber quem é o candidato da cidade, não moro aqui, meu título de eleitor é em Arujá. E também não me envolvo em política lá. Eu vou lá no meu dia, exerço meu direito de cidadão, voto e vou para casa. Acabou. Tá certo, senhor Francisco, a gente já ultrapassou bastante, né? A gente imaginou que ia ser um bate-papo rápido, mas acabou que a gente avançou aí a hora. Agradeço demais a confiança aí de que a gente ia poder conversar sobre todas as questões, seu posicionamento, e fica aí à disposição para o senhor se despedir aí dos internautas, quiser mandar uma mensagem para quem está nos assistindo. Eu só gostaria de agradecer mais uma vez, o trabalho de vocês é importantíssimo, precisamos mesmo passar esse país a limpo. Não sou técnico em leitura de sinais, postural, mas você pode perceber, em nenhum momento eu te censurei, falei pergunta disso, pergunta daquilo. Estamos aqui batendo papo. Para mim, é como se eu estivesse num botequim aqui. Estamos aqui brincando, conversando, falando dos fatos. Diferentemente da coletiva lá, que o pessoal era visível, o nervosismo, tanto que teve que um funcionário da prefeitura encerrar a coletiva, censuraram a coletiva, que estavam se perdendo. Então eu sempre digo, quem fala a verdade tem uma vantagem. Você vai repetir ela milhares de vezes, sem problema, é a mesma versão. Quem conta uma mentira, cada hora tem que dar uma versão e ele não vai conseguir lembrar. Meus advogados costumam dizer, falam, eu adoro fazer audiência com o senhor é muito tranquilo. Eu falo, não, doutor, é que eu falo a verdade. Eu faço questão que coloque nas iniciais tudo aquilo que ocorreu. Aquilo que eu puder provar, eu vou colocar no papel. O que eu não puder, infelizmente. Mas está aí. Espero, confio na justiça, confio que eles façam o papel deles. E hoje eu sou mal interessado em que isso seja apurado. Fica o aviso aqui para aqueles que soltaram o panfleto, para aqueles que querem tirar credibilidade de mim. Se vocês acham que isso me amedronta, pelo contrário, isso me incentiva. Eu vou em busca da verdade e só sossego quando tiver a verdade exposta. Eu quero também chamar a atenção um fato que me decepcionou muito na cidade. De ver a prefeita, os secretários, todo mundo na coletiva, inclusive muitos vereadores, a função do vereador é investigar. Se é verdade ou não, eles vão descobrir e apurar depois. Mas quando eu vejo um vereador apoiando essa situação e nem querendo investigar, realmente me decepciona muito. Mas a verdade vai aparecer. Obrigado pelo espaço. Desculpa ter demorado demais, é que é muita informação. Mas quando você quiser de novo, estou à disposição para a gente falar. Muito obrigado.